Para falar do projeto, convidamos o climatologista Carlos Nobre, pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Bom dia, Carlos Nobre. Já queria pedir ao senhor a gentileza de nos explicar o que é o painel científico, quais são os objetivos? Olha, o painel científico ele foi criado em 2019, setembro de 2019, e pela ação da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, né, SDSN, como se chama. E a ideia foi fazer uma coisa parecida como se fosse o IPCC, um relatório científico juntando cientistas que trabalham na e sobre a Amazônia. E nós reunimos 240 cientistas, 2/3 de todos dos países amazônicos, 42% de cientistas mulheres, e produzimos um primeiro relatório, foi a primeira vez que isso aconteceu, um primeiro relatório completo, 1.200 páginas, que foi lançado durante a COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021. O painel continua funcionando, nós lançamos vários relatórios na COP27 no Egito e agora vamos lançar vários relatórios também de vários assuntos, de uma nova bioeconomia, de como evitar esse comércio ilegal de terras, como reduzir as emissões de gases de efeito estufa da Amazônia. Então, vários desses relatórios serão lançados na COP27 também. Na cúpula dos países amazônicos, queremos lançar um relatório importante sobre o potencial dessa nova bioeconomia de floresta em pé. E já expandimos o número de membros agora do painel, estamos aí numa faixa de 250, 270 membros, muitos membros das instituições amazônicas. Então, essa é a ideia, como se fosse um IPCC para a Amazônia. Muito bem, e o plano governamental para frear o desmatamento, como estamos? Olha, é uma retomada de um plano que lá atrás, quando ele foi pela primeira vez instituído em 2004, exatamente pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo então presidente Lula, foi uma resposta que o desmatamento tinha explodido no Brasil em 2004. Foi o segundo ano com o maior desmatamento da história da Amazônia, desde que o desmatamento começou nos anos 70. Quase 28 mil quilômetros quadrados foram desmatados na Amazônia brasileira, e esse plano ele foi sendo implementado com muita eficácia ali a partir de 2004, e nós tivemos a maior redução dos desmatamentos até 2012, 83% do desmatamento. 2012 teve 4.600 quilômetros quadrados desmatado, o valor mais baixo desde os anos 70. Então, ele foi muito bom, teve uma resposta muito forte, uma redução de toda a ilegalidade, praticamente mais de 90% dos desmatamentos da Amazônia são ilegais. Então, a retomada do plano do chamado PPCDAM, agora, depois que ele deixou de ser implementado por 4 anos, e mesmo assim, antes desses 4 anos, ele estava fracamente sendo implementado, é uma notícia muito boa, mas um enorme desafio, porque o crime organizado, se a gente comparar o crime organizado hoje com o crime organizado lá atrás, em 2004, ele explodiu na Amazônia, em toda a Amazônia, em todos os países amazônicos. Então, é um enorme desafio e esse plano agora ele foi criado com muitos outros elementos, por exemplo, a construção de uma nova bioeconomia. É muito importante ter uma alternativa econômica para evitar essa expansão do desmatamento na Amazônia. Carlos Nobre, a gente tem uma questão importante que é a fala de manter a floresta em pé. É importante para a humanidade, é importante para a bioeconomia. Nesse sentido da bioeconomia, o que a gente avançou em relação a isso? Olha, a gente tem excelentes pequenos exemplos de como essa bioeconomia de floresta em pé melhora a vida das pessoas. Infelizmente, nós temos um número muito pequeno de cooperativas em toda a Amazônia, mas essas cooperativas que têm a floresta em pé, que elas desenvolvem os sistemas agroflorestais. Veja bem, sistemas agroflorestais não foram inventados por nós, não. Os indígenas já desenvolveram isso por milhares e milhares de anos. São regiões em que você tem um número maior daquelas árvores, daquelas plantas,
com retorno para o bem-estar de todos e até retorno econômico hoje. Há várias cooperativas na Amazônia em que até os cooperados já atingiram a classe média. Então, essas cooperativas, elas produzem dezenas e dezenas de produtos da floresta. 1 hectare, 10 mil metros quadrados por ano, eles produzem 5, 6, 7 mil reais, que já trouxe esses cooperados até para a classe média. Então, esse potencial existe, o número ainda é muito pequeno. Então, nós temos agora um dever, uma responsabilidade de estender essa bioeconomia de floresta em pé numa escala amazônica e também, como é política do governo, deste governo federal agora, o que a gente chama neoindustrialização. Isso é um enorme desafio de todo o Brasil, né? Nós nos desindustrializamos por décadas e não existe país desenvolvido que não seja industrializado. Para a Amazônia é esse desafio. Nós temos que industrializar, agregar valor aos produtos da floresta. Por exemplo, açaí já é um produto que traz mais de US$ 1 bilhão por ano para a economia da Amazônia brasileira. Mas ainda a industrialização é apenas modesta. Nós precisamos industrializar o açaí, o cacau, a castanha, o buriti, o tucumã, o patauá. Nossa, podia ficar aqui falando minutos e minutos de dezenas e dezenas de produtos. Então, esse é o desafio dessa nova bioeconomia de floresta em pé, também a neoindustrialização. E o que falta para isso acontecer? A gente está caminhando para isso, afinal? Olha, nós temos que mudar muito as políticas, nós temos que criar, por exemplo, agora, eu inclusive faço parte do Conselho de Administração do BNDES, agora o BNDES começa com políticas muito importantes, em primeiro lugar, para descarbonizar a economia brasileira. Nós somos um país de grandes emissões de gases de efeito estufa, 50% vem do desmatamento, 25% da agricultura. Nós temos que realmente caminhar, zerar o desmatamento, que é o que o PPCDAN promete fazer, e também partir para uma agricultura muito mais sustentável, a gente chama agricultura e pecuária regenerativa, e começar a também criar os mecanismos. No início a gente tem que dar muitos subsídios para essa neoindustrialização, recursos, bilhões e bilhões de reais, para começar a desenvolver em toda a Amazônia brasileira esse potencial de neoindustrialização. Nós, por exemplo, estamos propondo a criação do Instituto de Tecnologia da Amazônia, que é um instituto padrão ITA, um padrão MIT, lá na Amazônia, pan-amazônico, não é só o Brasil, para que possamos formar milhares e milhares de estudantes por ano que vão ser especializados no desenvolvimento e na implementação dessa nova bioeconomia. Ainda tem um potencial de pesquisa aí importante também esse dado. A Amazônia, ela não é importante só para a América, para o Brasil, para a América Latina, os países ali que compõem a região amazônica, mas ela é importante para o mundo nesse sentido. E aí eu queria te perguntar como é que está a nossa foto, como é que a gente está na foto do ponto de vista de relações internacionais? Olha, lá atrás, 10 anos atrás, quando o Brasil estava numa uma redução enorme das emissões dos gases de efeito estufa pela grande redução do desmatamento, nós éramos um protagonista ambiental, um líder ambiental no mundo. Aí, infelizmente, nós saímos daquela posição, o desmatamento aumentou, explodiu nos últimos 4 anos e nós passamos a ser um pária ambiental porque o Brasil passou a ter uma posição muito... O governo federal, o ex-governo federal passou a ter uma posição muito anti-ciência, anti-mudanças climáticas, negacionistas de mudanças climáticas, e nós passamos a ser um pária ambiental. Agora, é lógico, o mundo todo está olhando, né? O mundo está querendo que o Brasil volte a ser um líder, um protagonista de buscar soluções sustentáveis para o planeta. Não preciso nem dizer quão importante é manter a floresta amazônica, ela armazena 150, 200 bilhões de toneladas de carbono. Nós não podemos jogar esse carbono na atmosfera. Nós temos que proteger o local com a maior biodiversidade do planeta. Perturbar a Amazônia gera também um enorme risco de epidemias e pandemias. É o lugar que mais tem espécies de vírus, bactérias, protozoários. Então, o mundo inteiro está olhando o Brasil. Vamos realmente ter que trabalhar muito firmemente, com muita eficácia. O PPCDAN
tem que ser muito eficaz para nós rapidamente zerarmos o desmatamento. Às vezes se fala zerar o desmatamento ilegal, mas de fato o desafio para a Amazônia está tão perto de um ponto de não retorno, de se tornar um ecossistema degradado, dossel aberto, degradado, que é melhor zerar todo o desmatamento e passarmos a ter o maior projeto de restauração florestal de todo o mundo para procurar salvar a Amazônia. Outro dia vi uma fala sua dizendo que é praticamente um milagre a gente ter a Amazônia ainda do jeito que nós temos, sem toda a percepção de conservação dela que nós tivemos até durante os últimos anos. Te pergunto, dentro desse milagre, quem é que vai mais imediatamente lucrar com a Amazônia de pé, desmatamento zero e bioeconomia? Olha, é todo o planeta. Que nós vamos preservar um local, como eu falei, que armazena uma imensa quantidade de carbono, a maior biodiversidade, a proteção de gerar epidemias e pandemias. E também nós precisamos, de fato, nessa nova bioeconomia, ver como beneficiar todas as populações amazônicas. E é muito importante, como eu falei, essa bioindustrialização, essa neoindustrialização, porque aí você gera empregos de classe média. Então, essa é a ideia de beneficiar toda a população amazônica. A proteção da Amazônia, a floresta, ela faz vários serviços ecossistêmicos, além de manter o carbono no solo, na floresta, ela recicla muita água, muito desse vapor d'água reciclado pelas árvores, ele desce e alimenta os sistemas de chuva no Cerrado, até mesmo no sul do Brasil, no centro-leste da Argentina, Uruguai, Paraguai, são chamados rios voadores. A floresta mantém a temperatura mais baixa, que estabiliza o clima também. Então, esses são todos os serviços ecossistêmicos da floresta amazônica que beneficiam o planeta como um todo e principalmente os países da América do Sul. Uma honra conversar com você. Agradeço, então, ao climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e co-presidente do painel científico para a Amazônia. Obrigada.